Semana passada nós terminamos nossa série no livro do profeta Jonas e hoje nós começaremos uma nova série, agora no livro do profeta Miqueias. Então eu peço que você abra em Miqueias que fica logo depois de Jonas. Você já estava acostumado a abrir em Jonas, agora só pule para um livro à frente. Veremos o livro do profeta Miqueias e veremos nessa manhã os versículos de 1 a 7. Miqueias, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Esperaria até que todos encontrem, para que possam acompanhar. Miqueias, capítulo 1, de 1 a 7. Assim nos diz a santa bendita palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó, e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Até aqui, meus irmãos, a palavra de Deus em Miqueias, capítulo 1, de 1 a 7. Existe um livro bastante conhecido, de um autor também bastante conhecido do século XIX, que é Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens. É considerado um dos maiores romances de todos os tempos. E nesse conto ele fala sobre a vida, sobre o tempo em duas cidades diferentes, sobre Paris e sobre Londres. E ele vai comparando como estava a situação, como as coisas estavam caminhando nessas duas cidades. De maneira muito semelhante, aqui o profeta Miqueias também nos fala sobre duas cidades. Duas cidades, só que no caso igualmente ímpias, igualmente corruptas e que estavam andando contra o Senhor, e ele nos conta qual será o destino dessas duas cidades. E essas duas cidades são Samaria e Jerusalém. Para a gente entender um pouquinho mais, quem é Miqueias? Quem é esse profeta que escreveu esse livro? O livro de Miqueias significa quem é semelhante ao Senhor, esse é o significado do seu nome. Ele foi um profeta e que escreveu a sua profecia conforme ele falou da parte de Deus nos tempos de Jotão, de Acás e Ezequias, reis de Judá que reinaram entre 740 e 687 a.C. Portanto, o profeta Miqueias foi chamado pelo Senhor nesse período, entre 740 e 687, sendo, portanto, contemporâneo de outros profetas como Isaías, Oséias e Amós. E o texto nos diz que Miqueias era natural de Moresete. Ele era morastita, ou seja, natural dessa cidade, uma cidade a cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Uma cidade pequena, uma cidade simples, uma cidade primariamente agrária, e isso é de fundamental importância. Nós vamos entender o porquê justamente quando nós olhamos para o que estava acontecendo nos seus dias. O que estava acontecendo, qual era a situação política e a situação econômica e religiosa no seu tempo. Naquele tempo, a Assíria
Uma geração depois de que o profeta Jonas foi até a cidade de Nínive, como nós vimos até a semana passada, a Síria voltou a se reerguer, voltou a ser um império muito forte e voltou a fazer incursões em todas as nações ao seu redor, incluindo Israel e incluindo Judá. E eles estavam se levantando com um grande poder. E por conta disso, haviam pesados impostos nas terras de Israel e nas terras de Judá. Tanto para pagar o imposto, como também para fazer defesas, reparar os muros, aumentar o poder do exército, como também para fazer alianças, como para tentar de alguma forma resistir ao Império Assírio. Então era um tempo onde as pessoas estavam pagando muitos impostos, onde os impostos eram extremamente pesados. E isso causou algumas questões dentro do reino de Israel e do reino de Judá. As pessoas que estavam no campo, as pessoas que viviam no ambiente rural, estavam migrando para as cidades, para as grandes cidades, porque não estavam simplesmente conseguindo lidar com os impostos que deveriam pagar. Contudo, ao invés de encontrarem nessas cidades oportunidades, uma situação de vida melhor, na verdade, eles encontraram exploração da parte dos ricos. Os ricos, os grandes ricos desse tempo, dessas cidades, estavam ficando cada vez mais ricos. E os pobres, cada vez mais pobres. E os ricos ficavam mais ricos às custas daqueles que eram mais pobres. Exploravam essas pessoas, tomavam os seus campos, tomavam as suas casas. E a população em geral sofria cada vez mais, especialmente a população das pequenas e agrícolas cidades, como é o caso de Moresete, a cidade de onde surge o profeta Miqueias. Além disso, meus irmãos, haviam grandes mudanças de valores e muita impiedade naqueles reinos. Muita impiedade. Aqueles que estavam sendo explorados, quando eles iam para os seus juízes, quando eles iam para aqueles que governavam, quando eles iam buscar auxílio, buscar ajuda, buscar justiça, o que eles encontravam eram, na verdade, juízes corruptos, que defendiam a causa dos ricos, porque recebiam suborno para isso. E a liderança religiosa. E aqueles que poderiam também, de alguma forma, ajudá-los, a liderança, os líderes religiosos do seu tempo e da sua nação, esses também eram iguais aos juízes. Estavam somente interessados em dinheiro. Os sacerdotes só queriam de dinheiro, os levitas, os profetas dessa época só queriam saber de dinheiro. Eles profetizavam, eles anunciavam, eles ajudavam aqueles que lhes pagassem mais, porque era tudo o que lhes interessava. E Miqueias vai falar sobre tudo isso, sobre toda essa situação no seu livro. E talvez quando você foi ouvindo a situação do tempo de Miqueias, talvez você perguntou: pastor, o senhor está falando do Brasil? O senhor está falando da nossa situação? Porque é bastante parecido. É uma situação bastante semelhante. Às vezes a gente acha que um livro como o do profeta Miqueias, escrito há tanto tempo atrás, há tantos séculos atrás, não tem nada a dizer sobre nós, não tem nada com a nossa vida, mas nós podemos ver que a situação é extremamente semelhante. Um país, um reino, um período extremamente conturbado politicamente, com impostos pesados, cuja população sofre, onde os ricos ficam mais ricos e a classe pobre fica cada vez mais pobre, as pessoas estão sofrendo, onde os juízes são corruptos e onde a liderança religiosa, os pastores por aí, só querem saber de dinheiro. Essa é a situação na qual se encontra Miqueias. E Miqueias, portanto, é chamado pelo Senhor a nessa situação, nesse local, anunciar a mensagem de Deus. Ele anuncia aquilo que Deus estava falando, dirigindo a sua mensagem a Samaria e Jerusalém, as capitais de Israel e de Judá, como representantes dessas duas nações e sendo centros de seus pecados. E qual é a mensagem que Deus tem para anunciar? Versículo 2 nos mostra que Deus ele é um grande juiz. Deus é aqui apresentado como um juiz em um tribunal que está se levantando para julgar. Ele está chamando todas as nações a seu julgamento. Ele é uma testemunha contra essas nações. Ele mesmo é a testemunha que vai dizer, que vai testemunhar dos pecados das nações.
Toda a terra, portanto, deve prestar atenção, pois o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as nações, está trazendo a julgamento essas nações. Mas ele vai começar justamente com o seu próprio povo. O julgamento que ele fará começa com sua própria casa, começa com seu próprio povo, começa com aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Os outros povos, as outras nações devem olhar e observar aquilo que Deus está fazendo com Israel, aquilo que Deus está fazendo com Judá, e portanto aprenderem e se arrependerem de seus pecados. E isso serve para nós, meus irmãos. Isso serve também para nós. Deus está chamando toda a terra a observar aquilo que Ele fez com essas nações, para que aprendam daquilo que devem fazer. Versículo 3 nos mostra Deus se levantando do seu trono e vindo para a terra para julgar. Ele é um Deus que age no curso da história. Às vezes a gente tem a ideia, a noção de que Deus é um Deus apenas transcendente, que está lá no seu trono, que está lá nos céus, que está lá, mas está longe da terra, está longe da nossa vida, não tem nada a ver com as coisas que acontecem na história, não tem nada a ver com o curso político da história, com o curso dos reinos da história. Mas esse texto nos mostra que Deus tem tudo a ver, que Deus age no curso da história, que Ele está no controle da história, e Ele age no meio dos seres humanos. E Deus vem à terra, e Ele vem pisando os lugares altos. Literalmente Ele vem pisando sobre esses lugares. Devemos lembrar aqui, para entender a linguagem do profeta, de que tanto Samaria quanto Jerusalém eram cidades construídas em lugares altos. Eram cidades que foram construídas sobre montes, sobre lugares bastante altos. Isso nos mostra que Deus vem julgando essas nações, Deus vem pisando sobre esses que são os poderosos daqueles reinos, aqueles que acham que são os poderosos. Isso nos aponta, nos mostra para a humilhação daqueles que consideram-se poderosos entre essas nações. E quando Deus vem, e Ele vem pisando sobre os montes, o que acontece? O versículo 4 nos mostra, diz assim: os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. A vinda de Deus e a sua presença causam uma grande destruição. Os montes por onde ele passa se derretem como cera no fogo. Pensa numa vela, quando você coloca fogo e ela vai derretendo. Sabe uma vela? Quando a gente fica sem energia, a gente coloca uma vela, daqui a pouco você vai ver, está cheio lá, a vela já está bem menorzinha, já derreteu. É mais ou menos isso que acontece com os montes. Essa é a linguagem usada pelo profeta diante da presença de Deus. Quando Deus chega, a sua presença é tão impactante, a sua presença é tão intimidadora, que os montes se derretem como uma vela, que os vales se fendem, são como uma grande catarata, com águas poderosas caindo num abismo. Assim é a presença do Senhor. E Judá e Israel, ao ouvirem sobre Deus vindo, saindo do seu trono e vindo à terra, talvez eles ficassem contentes e felizes, imaginando: Deus veio para julgar a Assíria. Normalmente, quando as Escrituras falam sobre Deus saindo do seu lugar e vindo, normalmente é isso que se tem em mente. É Deus vindo para ajudar o seu povo, Deus vindo para socorrer os seus, Deus vindo para julgar os inimigos do povo de Deus. E eles imaginavam que aqui Miqueias falaria justamente sobre Deus vindo para trazer juízo sobre os assírios. Mas, surpreendentemente, o texto nos fala que Deus está vindo sim como um grande juiz, vindo sim para julgar, para trazer juízo. Mas não é sobre os inimigos do povo de Deus. Não é sobre a Assíria. Deus está vindo para julgar o seu próprio povo. Deus está vindo para trazer juízo sobre aqueles que são chamados pelo seu nome. Por quê? Por causa da transgressão e do pecado deles. Por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Tanto Israel quanto Judá estão vivendo deliberadamente em pecado, especialmente a idolatria. O texto nos fala no versículo 5 dos altos de Judá. Os lugares altos eram pontos de adoração aos outros ídolos, aos falsos deuses daquelas nações. Havia o templo em Judá, onde Deus deveria ser adorado, onde as pessoas deveriam se encontrar e adorar a Deus. Mas as pessoas faziam nos lugares altos da cidade pontos, altares de adoração aos deuses
das outras nações. E a história de Israel era pior ainda. Desde a sua divisão com Judá, desde que se dividiram no período de Roboão, e as nações se dividiram, Israel teve 19 reis na sua história. E os 19 foram maus e idólatras. E todos eles levaram Israel à idolatria. Judá, apesar de ter alguns acertos, apesar de ter alguns bons reis, também estava caminhando na mesma direção. Estava aprendendo com os pecados de Israel. E estava se voltando para os ídolos. Contudo, apesar de tudo isso, apesar de toda essa idolatria, apesar de tudo que eles faziam, conforme Miqueias vai mostrar mais à frente, o povo achava que estava tudo bem com eles. Estava tudo certo, estava tudo bem. Porque eles são o povo de Deus, porque eles têm o sacerdócio, eles têm os levitas, eles têm o templo, eles têm as coisas de Deus. Eles são pessoas próximas às coisas divinas. E, portanto, não importa o seu pecado, vai ficar tudo bem, Deus vai tratá-los bem. Contudo, toda essa religiosidade era meramente externa, era simplesmente mecânica, era vazio de verdadeira piedade e de nada adiantaria para salvá-los. Qual é o resultado da vinda de Deus para julgar o seu povo? Versículo 6 nos mostra, começa a nos mostrar o que vai acontecer com Samaria, cujo juízo estava bem próximo. Quando Miqueias começa o seu trabalho como profeta, o juízo de Samaria estava muito próximo. E o versículo 6 diz: por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados. E todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a esse preço volverão. Samaria, uma cidade bastante rica, uma cidade bastante fortalecida, uma cidade cheia de adornos, seria transformada numa cidade completamente arruinada, destruída. Seria como um campo de vinhas, um campo onde não há nenhum tipo de construção. Imagine, um campo é um lugar plano, mas uma cidade onde é um lugar onde tem prédios, onde tem construções, tem casas, tem lugares suntuosos, tem o palácio real. Mas Deus iria destruir por completo a cidade de Samaria. As suas pedras rolariam abaixo. Lembre que Samaria, como eu falei, estava num monte, num lugar alto. Então todas as suas pedras seriam roladas para baixo. Exatamente o que aconteceu com Samaria em 722, quando a Assíria invadiu essa cidade e tomou o poder e levou as pessoas cativas. E eles foram levados cativos para a Síria, de onde nunca mais voltaram. O versículo 7 também nos mostra que as imagens e esculturas dos ídolos seriam completamente destruídos. O salário da impureza, ou os presentes da impureza, que são aqueles presentes que eram dados aos ídolos, presentes de prata, presentes de ouro, que eram trazidos aos falsos deuses, aos ídolos, todos eles também seriam arrasados, seriam queimados completamente. Tudo isso foi juntado como preço de prostituição. E por que o profeta fala sobre prostituição? Muitas vezes nas Escrituras, a idolatria é comparada à prostituição. Deus é o marido de Israel. Deus, ele chamou Israel para ser a sua esposa. Essa é a imagem, uma figura que é utilizada muitas vezes. E essa esposa deveria ser fiel ao seu esposo. Deveria ser fiel a Deus. Contudo, eles não foram fiéis. Por quê? Porque se voltaram aos ídolos. Se voltaram aos falsos deuses. E Deus é extremamente zeloso. Ele não tolera esse tipo de traição. Ele não divide a sua glória com ninguém, assim como ele não divide a sua esposa. Contudo, é possível também que o profeta esteja fazendo uma referência à prostituição real, porque os cultos pagãos daquela época, eles eram normalmente banhados em rituais de prostituição. Portanto, Deus está dizendo que tudo aquilo que eles ganharam, tudo aquilo que foi trazido aos ídolos, seria novamente dado a esses ídolos, mas não a eles, e sim ao povo que viria sobre eles. A Assíria levaria todos esses tesouros, toda a riqueza, todos os recursos de Samaria, levaria para a sua própria terra
e usaria para os seus próprios deuses e para os seus próprios cultos de prostituição. Ou seja, o castigo que Deus vai trazer sobre Samaria está de acordo com o seu pecado e com o seu crime. E talvez você pergunte, pastor, o que isso tudo tem a ver conosco? O que a história de Samaria, a história de Jerusalém tem a ver comigo hoje? Tem a ver com a minha vida hoje? E deixa eu te dizer que a igreja do Ocidente, a igreja dos nossos tempos, dos nossos dias, não é muito diferente do povo de Deus dessa época. É uma igreja extremamente afundada no pecado, mas que imagina, porque fala o nome de Deus, porque tem a Bíblia ali no seu culto, imagina porque eles falam de Jesus, tudo estará bem com eles. É um povo que fala de Deus, é um povo que fala de Jesus, mas cujo coração está longe, cuja vida está muito longe da palavra de Deus. É um culto meramente externo. Meramente externo. Quantas pessoas não são assim nos nossos tempos? Ah, pastor, Deus vai fazer o bem na minha vida, Deus está feliz, satisfeito comigo, porque eu sou membro da igreja presbiteriana do Arpoador. Eu sou membro da igreja, eu entrego o dízimo, ou eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu tenho um trabalho da igreja, ou um trabalho social, então está tudo bem comigo. Mas o seu coração está longe do Senhor. A sua vida está muito longe do padrão determinado por Deus. Mas acham que está tudo bem. Acham que não tem problema. Acham que Deus está feliz e satisfeito com eles. Com esse culto meramente exterior. Acham que Deus vai cuidar deles e Deus estará ao seu lado. Existe um texto bastante famoso que diz que se Deus for por nós, quem será contra nós, né? Mas e se Deus for contra nós? Aliás, o Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto, tem um livro cujo título é esse, né? E se Deus for contra nós? Às vezes a gente acha que Deus vai nos ajudar em tudo. Deus está do nosso lado, porque nós somos pessoas religiosas, porque nós frequentamos uma igreja. Mas e se Deus for contra nós? E se Deus estiver contra nós, o que faremos? Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, primeiro e depois dos versículos 24 a 27, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Agora o 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Ele voltará um dia. E Ele voltará para trazer juízo sobre toda a terra. E às vezes a gente fica feliz com isso. Sim, Senhor, traga juízo sobre todas essas nações ímpias, sobre todos os ímpios que fazem o mal, que praticam a maldade. Mas fato é que Jesus começará o seu juízo pela sua própria casa. Aqueles que disseram que eram de Cristo, que ouviam as suas palavras, que diziam crer nele para serem salvos, mas cuja vida não demonstrava que conheciam ao seu Senhor. E a pergunta para nós essa manhã é: como nós estamos? Somos meramente religiosos, e não há nenhum problema em ser religioso, mas o problema é ser meramente religioso, com atos externos apenas. Frequentamos uma igreja apenas. Ouvimos a palavra de Deus domingo após domingo, mas isso não causa nenhum tipo de transformação em nossa vida? Ou somos verdadeiramente crentes que amam ao Senhor e que, amando a Deus, obedecem aos seus mandamentos? Não nos enganemos. Não nos enganemos. Naquele último dia, nossa membresia de uma igreja não poderá nos salvar. Nossos títulos
acadêmicos, inclusive, não poderão nos salvar. Nossos trabalhos, nossos ministérios não poderão nos salvar. E nada disso é ruim, tá? Nada disso por si só é ruim. Mas nada disso pode nos justificar diante de Deus. A única coisa que nos justifica é o sangue de Cristo. A única coisa que pode trazer salvação é que quando nós cremos em Cristo, e a evidência de que nós cremos e que fomos salvos por Cristo, é que somos transformados e vivemos uma nova vida, uma vida que agrada, que glorifica a Deus. Naquele último dia, como nós estaremos? Que nós não nos enganemos no meio do caminho, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo, só porque nós temos o nome de cristão, se nós não tivermos a essência de um cristão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer a Deus por esse momento de manhã, pela devocional que acabamos de ter, por aquilo que ouvimos e aprendemos da Tua Palavra. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas verdadeiramente comprometidas com a Tua Palavra, comprometidas com o Senhor, que amam a Ti e em gratidão àquilo que o Senhor fez por nós, vivem em novidade de vida, que são verdadeiramente salvos, ou seja, transformados pelo Senhor, libertos do poder do pecado, ó Pai. Que cada um de nós aqui seja encontrado fiel no dia de Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a não nos iludirmos com o simples fato de frequentarmos uma igreja. Ó Deus, com o fato de termos uma Bíblia, mas que verdadeiramente creiamos em Cristo Jesus, nos voltemos para Ele e lhe obedeçamos os mandamentos. Que assim seja com cada um de nós. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, ó Deus, para entendermos o que o Senhor está nos ensinando e dizendo nesta manhã. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.